Agora eu vou falar um pouco sobre mitos sobre línguas. Existem alguns mitos lá fora, alguns equívocos sobre o aprendizado de idiomas. A coisa mais triste é que a maioria das pessoas acredita nestes mitos, e isso é um dos motivos por que eles demoram tanto tempo para aprender uma nova língua. Mas a notícia boa é que realmente são mitos, e uma vez que você entende a verdade, você vai avançar bem mais rapidamente nos seus estudos. Se você acredita nesses mitos, você provavelmente vai estudar da forma errada ou até desanimar. Mas se você sabe a verdade, no entanto, você será capaz de avançar muito mais rapidamente e você pode evitar o desperdício de tempo com exercícios que não vão te ajudar. Assim você pode utilizar todo o seu tempo de estudo para aplicar os 20% de exercícios que realmente vão melhorar as suas habilidades. Vamos lá então. O primeiro mito é que a idade importa. Muita gente acha que existe uma idade para aprender idiomas, mas eu já trabalhei com alunos de todas as idades que fizeram muito progresso rápido. As pessoas geralmente acham que crianças têm mais facilidade em aprender uma nova língua. Mas pense bem, na verdade uma criança demora anos para chegar à fluência. Um adulto pode lograr o mesmo resultado dentro de poucos meses. A verdade é que não importa se você for jovem ou velho. Nos dois casos, você terá algumas vantagens e algumas desvantagens no seu aprendizado. Não importa se você for adolescente ou idoso. Sempre tem vantagens e desvantagens. Os jovens têm um cérebro muito flexível e assimilar novas informações é mais fácil para eles. As pessoas de mais idade, por outro lado, têm muito mais experiência de vida e por isso eles podem distinguir melhor entre o que é útil e o que não é. Ou mesmo se dá com a inteligência. Jovens geralmente tiram mais pontos em testes de QI, mas apenas se houver um limite de tempo para o teste. As pessoas mais velhas geralmente acertam o maior número das perguntas do teste, enquanto os jovens são mais rápidos. Tanto ser jovem como ser velho tem as suas vantagens, mas a sua idade não impacta na sua capacidade de aprender um novo idioma. Eu já ensinei alunos de 4 anos de idade, mas também já tinha estudantes de 82 anos. E tudo entre esses dois extremos. A diferença nos resultados dos meus alunos não estava relacionada com a idade, e sim com o quanto eles implementaram a fórmula e o quanto eles fizeram os exercícios. O segundo mito é que a melhor maneira de aprender um idioma é ouvindo CDs. Algumas pessoas até mantêm que você pode obter a fluência apenas escutando CDs, por exemplo, no seu carro, ou pior ainda, dormindo. E isso é um absurdo. Você não pode ficar sarado assistindo TV e comendo batatas fritas. Você não pode ficar rico deitado na praia e você também não pode aprender uma língua dormindo. Eu gostaria que fosse verdade, mas mesmo assim, esses CDs são muito úteis. Se você souber como usá-los da melhor forma, e eles podem te ajudar demais no seu aprendizado. Este curso até inclui uma sessão inteira que vai te ensinar como escolher os melhores CDs, ou até mesmo filmes, programas de TV, músicas e muitas outras coisas que você pode ouvir para melhorar suas habilidades linguísticas. Também é uma sessão que explica como usar esse material corretamente. Mas esses exercícios de audição são apenas uma pequena parte do que você deve fazer durante as horas de estudo. Você deve dedicar apenas 10% do seu tempo a esse tipo de exercício. Nos próximos capítulos, vou te explicar exatamente por quanto tempo você deve fazer qual tipo de exercício. Mas saiba que ouvir, a compreensão auditiva, o listening, é apenas uma pequena parte. E talvez você pergunte por quê. Então, se você já participou do meu curso grátis, você deve saber por que eu recomendo passar pouco tempo ouvindo CDs. Porque é uma habilidade passiva. Você sabe, é mais fácil ler uma frase do que escrevê-la. Porque a leitura é passiva e a escrita é ativa. E da mesma forma, também é mais fácil compreender uma frase que alguém está falando do que falar. Bem, pelo menos uma vez que você está acostumado com o sotaque dos nativos, é claro. Isso pode impedir a compreensão. Mas esse problema é fácil de resolver. E vai ter muitas dicas sobre isso mais para frente. Mas por isso, uns 70% dos seus exercícios devem ser focados nas habilidades ativas e não nas passivas. Também tem um capítulo muito detalhado sobre este tema mais tarde no curso. Olha, eu já conheci um monte de gente ao redor do mundo que são fluentes em várias línguas. E uma coisa que observei era o seguinte: nenhum deles aprendeu todas essas línguas ouvindo um CD. E muito menos enquanto eles estavam dormindo.
O terceiro mito é que existe a possibilidade de aprender com phrasebooks. Phrasebooks são livros de frases, ou seja, livros que não ensinam nem gramática e nem vocabulário, mas apenas frases inteiras. E isso parece ser um caminho mais curto, e por isso esses livros são muito atraentes. Parece lógico, né? Se você sabe como dizer uma frase inteira, você não terá que aprender a gramática. Você já fala o que você quer falar e pronto. Mas infelizmente não é tão simples. O problema é que a memorização cega, sem entender as regras, significa que você não vai saber formar as suas próprias frases. Se você não entender a estrutura da língua, nem a razão por que as palavras estão utilizadas numa certa ordem, você não pode extrapolar. Você está preso nas frases que você memorizou e você não pode inventar frases novas. Talvez você conheça o ditado popular do peixe e do anzo. Se um homem está com fome, você pode lhe dar um peixe e assim ele come por um dia. Mas se você lhe dá um anzo, ele come pelo resto da vida. Livros de frases vão te dar um peixe, ou talvez até uma caixa cheia de peixes. Mas se você entender a estrutura do idioma, se você estudar as palavras e a gramática, você tem um anzo. E não é nem mais difícil, pelo menos com o método certo. E vai ter muito mais detalhes sobre este assunto em outros capítulos. O quarto mito é que aprender uma língua demora anos. Este é o mito mais ridículo e também é o mito mais perigoso. E eu digo isso porque eu mesmo demorei anos para aprender a minha primeira língua estrangeira. Que desperdício de tempo! Se eu tivesse sabido tudo o que eu sei hoje sobre aprendizado de idiomas, teria demorado apenas alguns meses. Se você quiser viajar do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, a viagem pode levar muito tempo. Pode até levar anos se você fizer a viagem a pé. Mas se você tem um método melhor, como um veículo ou até mesmo um navio ou um avião, por exemplo, você pode fazer essa mesma viagem em semanas, dias ou até poucas horas. Qual é a diferença entre um método ruim e um método bom? É a velocidade. Mas existe um segundo fator que determina em quanto tempo você chegará ao seu destino, além da velocidade. Quanto tempo você passa viajando. Quanto mais rapidamente você viajar e quanto mais tempo você passa avançando a cada dia, mais cedo você chegará no seu destino. É uma questão de simples matemática. O farol da fluência é o seu avião, para que você não tenha que andar a pé. No entanto, e eu vou falar isso novamente, e você pode considerar isso um aviso justo, um avião não faz nenhum bem se ele ficar no chão. Você tem que ser o piloto e você tem que pilotar esse avião. Mas se você tiver um veículo rápido e você o aplica de uma forma consistente, você pode viajar longas distâncias dentro de um curto período de tempo. E se você tiver um bom método de aprendizado e você o aplicar de uma forma consistente, você pode obter a fluência em poucos meses. O quinto mito é que você precisa sair do Brasil para ser fluente. Este é mais um mito muito persistente. E para muitas pessoas é até uma desculpa para não estudar. Eles dizem, eu não posso ser fluente numa língua estrangeira mesmo. Eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro para viajar e viver num outro país. Mas se você acredita nisso, você deveria conhecer o Adi. Ele é um dos colaboradores do site englishexperts.com.br. O cara já tinha um inglês praticamente impecável quando eu conheci, e ele nunca tinha saído do Brasil ainda. Se você é um leitor do blog dos English Experts, você já sabe que eu encontrei o Adi em São Francisco, e ele estava quase parecendo um americano. Mas como chegar à fluência sem sair do Brasil, então? Olha, é o seguinte, eu recebi vários e-mails de alguns Fórmula Fluentinos com comentários do tipo bem, é fácil para você aprender idiomas, Frank, você viaja. Mas a realidade é que eu já estudei português antes de visitar o Brasil. E só faltava melhorar um pouco para conversar com fluência mesmo. E a mesma história com todos os outros idiomas que eu já aprendi. Na verdade, eu nem recomendo ir para um outro país sem saber nenhuma palavra, porque isso é o caminho mais difícil. Assim você não tem nenhuma referência e nada que você ouve faz sentido nenhum. A verdadeira chave para a fluência não é viajar. A chave é imersão. E você pode aproveitar de imersão no Brasil também. Nos próximos capítulos, vou te dar uma série de conselhos sobre isso. Por outro lado, também há um grande número de viajantes que vão para o exterior. Mas quando eles estão lá, eles só falam a sua língua materna. E por isso eles nunca chegam à fluência. E muitos nem aprendem as coisas mais básicas. Então, como você pode ver,
Não se trata de viagens, e sim da imersão.